O nosso trabalho do webinar é sobre o gene CPT1A em humanos, e os integrantes desse trabalho são Brenda Barbosa, Giovana Min, Júlia Beltrão, Marina Bernardi, Mayara Watanabe e Sara Marchetti. O nosso trabalho é dividido em 4 grandes blocos, sendo ele estrutura do gene, que ficou comigo, expressão do gene da proteína, que ficou com a Marina, polimorfismo do gene, que ficou com a Brenda, e o 4º bloco seriam os artigos, sendo que um artigo ficou com a Mayara, outro com a Giovana e o 3º artigo com a Sara. Eu vou começar a falar, então, sobre o primeiro bloco da estrutura do gene. E com relação à identificação, o nome dele é carnitina palmitoiltransferase 1 liver, porque ele é mais encontrado no fígado, e a abreviação é CPT1A, sendo que ali a gente encontra outros símbolos alternativos nesse slide e também alguns códigos para ele ser encontrado em alguns dos principais bancos de dados de pesquisa em genética. A descrição básica desse gene inclui a proteína carnitina palmitoiltransferase 1A, que ele codifica, que é, na verdade, uma enzima que atua no metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa, principalmente, já que ela é responsável pela ligação que esses ácidos graxos de cadeia longa estabelecem com a carnitina no mecanismo da lançadeira de carnitina, possibilitando a entrada deles na matriz mitocondrial e, assim, a sua metabolização. Com relação à localização desse gene, a região genômica em que ele se encontra, ou também chamada de localização citogenética, é 11q13.3, sendo que o 11 indica o cromossomo 11, o Q indica braço longo do cromossomo, e o 1 é a primeira região, sendo que o algarismo 3, ali em seguida, indica a terceira banda, e o último algarismo 3 indica a terceira subbanda. Nesse slide, a gente também pode ver as coordenadas genômicas, e também que esse é um gene que se encontra na fita reversa do DNA. Aqui a gente tem o mapa físico do genoma, em que mostra o cromossomo 11 ali deitado e na horizontal, e aquela setinha vermelha com aquele retângulo vermelho é onde se encontra o gene. Agora eu vou falar um pouquinho sobre genes vizinhos, sendo que essa imagem do slide traz aquela região genômica em detalhe, com o CPT1A destacado em verde, e esses outros genes circulados são genes vizinhos que eu vou falar agora em seguida, que seriam o tesmin, um gene muito importante envolvido na espermatogênese, expressado no testículo e no ovário. O GAL, que é um gene que codifica um peptídeo neuroendócrino, que vai ser processado para dar origem a outros 2 peptídeos maduros muito importantes nas funções fisiológicas. O LINCO 2701, que é um gene que não codifica proteína, e o MRPL21, que codifica proteínas ribossômicas mitocondriais. Agora, sobre a estrutura do gene, vou falar um pouco sobre o promotor, que é aquela região destacada com o íconezinho laranja, a montante do primeiro exon, que está todo grifado em vermelho, sendo que essa região é uma região muito importante para a regulação da expressão gênica, e aquele Tata Box, que está destacado no retângulo vermelho, é uma região de acúmulo dos bases T e A, que vai ser identificada pela RNA polimerase para dar início ao processo de transcrição. Dentro do promotor, a gente também tem as ilhas CPG, que são extremamente importantes para a regulação da expressão gênica, sendo que quando elas estão metiladas, o gene se encontra inativo. E esse promotor, ele tem 3 ilhas gênicas, sendo que em todas elas, a porcentagem de citosina e guanina é superior a 50%. Com relação à estrutura dos exons e introns, né, o gene CPT1A, ele tem 9 transcritos, sendo 8 codificantes de proteína, e aqui tem uma representação do transcrito de maior apoio experimental, que seria o CPT1A201, em que a gente pode ver 19 exons, que seriam os retângulos, sendo 18 deles codificantes, já que o primeiro retângulo em branco ele não codifica proteína, e 18 introns, que seriam as linhas entre esses exons. Com relação às regiões UTR, né, que são regiões que são transcritas, mas não vão ser traduzidas, elas ficam dentro dos exons, e no caso desse gene, ela constitui todo o primeiro exon, e uma parte do segundo exon, e uma parte do 19º exon também. E todos os introns são sequências conservadas. Com relação à homologia, esse gene apresenta 326 genes ortólogos, que são genes derivados de um processo de especiação e que tendem a conservar sua função, e 6 genes parálogos, que são genes derivados de processos de duplicação e tendem a não conservar a sua função. Agora eu vou mostrar em seguida, para finalizar esse primeiro bloco, uma imagem da árvore filogenética, sendo que aqui a gente tem algumas dessas características da árvore que vai vir a seguir, como número de genes, número de duplicação. Essa aqui é a imagem da árvore filogenética, que pode ser encontrada no site do Assemble de uma maneira mais ampliada. E eu gostaria de destacar
que em vermelho são os pontos de duplicação, em azul os nós de especiação, e que dentro desses genes a gente vê que o mais próximo evolutivamente é o gene CPT1A do chimpanzé, mais próximo, né, do CPT1A em humanos, sendo que o DO score dele, né, que seria o score de Gene Order Conservation, é de 99,74%, que dentre os genes ortólogos é o que tem um score mais elevado, sendo de divergência mais recente, né, com maior porcentagem de similaridade entre o gene do CPT1A em humanos. E o mais distante seria o gene YLAT2 da Saccharomyces, que pode ser identificado nessa imagem na penúltima linha. Eu vou apresentar a parte de expressão do gene CPT1A e da proteína que ele codifica, a carnitina palmitoiltransferase 1. O gene CPT1A apresenta 9 transcritos diferentes, dos quais o CPT1A 201 é o mais relevante biologicamente e o CPT1A 203 não codifica a proteína, visto que não contém quadro de leitura aberto. Quanto aos níveis de expressão em diferentes tecidos e sob diferentes circunstâncias, o gene é superexpresso no fígado. Contudo, essa expressão pode variar de acordo com o estado em que o indivíduo se encontra. Essa questão fica evidenciada por esse artigo, em que, no estado alimentado, o gene é mais expresso no tecido adiposo. Contudo, no estado de jejum, ele passa a ser mais expresso no fígado. Por fim, quanto aos níveis de expressão e função normal da proteína, a carnitina palmitoiltransferase 1 é mais expressa nas glândulas adrenais e salivares, duodeno, intestino delgado, cólon, reto, vesícula biliar, rim, testículos e endométrio. Aqui estão os locais de expressão da proteína no corpo feminino e masculino, e essa expressão está atrelada com a função da proteína, a qual é responsável por catalisar a transferência do grupo acil-CoA para a carnitina, formando a acilcarnitina, que é uma etapa fundamental para a captação mitocondrial de ácidos graxos de cadeia longa e a sua subsequente beta-oxidação na mitocôndria. O intestino delgado, por exemplo, medeia a entrada de lipídios nutricionais e é um dos locais de beta-oxidação. Por isso que a proteína é muito expressa nesse tecido e está evidenciado aqui nesse gráfico, na parte gastrointestinal tract, em azul. Então, eu vou falar a respeito do polimorfismo do gene. Polimorfismo é uma variação fenotípica a qual corresponde à existência de fenótipos alternativos comuns em uma população natural, sendo o gene polimórfico aquele que apresentar 2 ou mais alelos em um locus na população. Os mais simples e comuns de todos os polimorfismos são os polimorfismos de nucleotídeo único. Um locus caracterizado por tal tipo geralmente tem apenas 2 alelos que correspondem a 2 bases diferentes que ocupam uma localização específica no genoma. Os polimorfismos são elementos chaves para o estudo da genética humana e médica. A capacidade de distinguir diferentes formas de herança de um gene ou diferentes segmentos do genoma fornece ferramentas essenciais para uma vasta gama de aplicações, tanto na pesquisa quanto na prática clínica. Alguns exemplos dessas aplicações, elas são utilizadas para o diagnóstico pré-natal de doenças genéticas, para a detecção de portadores de alelos deletérios, em bancos de sangue e tipagem de tecidos para transfusões e transplantes de órgãos, em aplicações forenses, tais como em testes de identificação para determinar a paternidade, para identificar restos mortais de vítimas de crimes ou para comparar o DNA de um suspeito com o de um agressor. A maioria dos polimorfismos do gene CPT1A é encontrada em variantes intrônicas, conforme se pode observar neste gráfico em azul, correspondendo a mais de 90%. Um exemplo de tal variante é a RS597539, a qual possui um fenótipo associado ao polimorfismo referente à calcificação da artéria coronária, mediante a formação de uma placa aterosclerótica calcificada em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2. Essa variante ela se sobrepõe a 4 transcrições e tem 2.504 genótipos de amostra. É uma mutação variante transcrita ocorrendo dentro de um intron, por meio de transição de bases. Ela se localiza no cromossomo 11, bem ali naquela região sinalizada em vermelho nesta imagem. Em relação à frequência da variante nos principais grupos étnicos humanos, o alelo ancestral corresponde ao C, enquanto o alelo mutado ao G. Conforme essa imagem, a gente pode observar que a maior frequência do alelo G se encontra no sul asiático, correspondendo a 49%, principalmente na subpopulação Itu.
Em relação à variante alélica rara RS 803567779, ela apresenta fenótipos ligados ao polimorfismo de carnitina-palmitoyltransferase 1A, a deficiência de carnitina-palmitoyltransferase 1A e a uma variante ártica. Essa variante rara, ela se sobrepõe a 4 transcrições e é mencionada em 15 citações. Ela está associada a altos níveis de HDL e a altos níveis de polipoproteína A1 no plasma. E a consequência dessas associações gera proteção contra a aterosclerose, mediante tal polimorfismo. A mutação é uma variante missense, ou seja, uma mutação de sentido trocado, porque ela modifica o sentido da codificação do gene, que altera uma ou mais bases nitrogenadas, localizada num exon. Em relação à fita direita do gene, a gente tem que a base ancestral corresponde à guanina, enquanto a base mutada à adenina, o aminoácido ancestral à prolina e o aminoácido mutado à leucina. E ela se localiza no cromossomo 11, ali naquela região sinalizada em vermelho. Em relação à frequência da variante nos principais grupos étnicos humanos, o alelo ancestral é o G, enquanto o alelo mutado é o A. Conforme essa figura, a gente pode observar que o alelo ancestral G ele é majoritariamente predominante. Sendo assim, a frequência é semelhante no mundo inteiro. Um exemplo de uma mutação deletéria aliada a essa variante rara está presente em populações do Ártico, em inuits canadenses e da Groenlândia e no nordeste da Sibéria. Essa mutação é uma variante causal que gera a transição de base de guanina para adenina e de citosina para timina na fita reversa em CPT1A, que é um regulador importante da oxidação de ácidos graxos de cadeia longa mitocondrial. Os efeitos estão relacionados à hipoglicemia hipocetótica e à alta mortalidade infantil. Essa mutação se localiza no cromossomo 11, conforme essa figura, bem nessa região sinalizada em preto. A respeito dos métodos de identificação de polimorfismo, há principalmente 2 mais utilizados. O primeiro se refere à PCR, uma reação em cadeia da polimerase que corta e amplifica sequências de DNA, assim como identifica mediante padrões de bandeamento. Ela é dividida em alguns métodos, como, por exemplo, a RFLP, que é responsável pelo uso de enzimas de restrição, o método SSOP, que promove a amplificação do gene e a hibridização de alelos específicos com sondas marcadas, a técnica de SSP, a qual utiliza iniciadores específicos para a sequência de nucleotídeos do alelo polimórfico. O segundo método mais utilizado corresponde à abordagem computacional, que utiliza bases de dados computadorizados visando identificar os polimorfismos por comparação. Agora, vamos falar sobre 3 artigos relacionados ao gene, começando com mutação missense em CPT1A associada com metabolismo de ácidos graxos e altura reduzida na Groenlândia. Esse artigo tem como foco a variante P479L, ou seja, a substituição de uma prolina por uma lisina na posição 479 do polipeptídeo codificado pelo gene CPT1A, que é a enzima carnitina-palmitoyltransferase 1, ou simplesmente CPT1. Essa troca de aminoácidos, por sua vez, é resultado da substituição de uma citosina por uma timina. O artigo busca, então, estudar as consequências fenotípicas dessa variante no metabolismo de ácidos graxos, bem como compreender por que essa mutação está fixada nos inuites, também conhecidos como esquimós. Para isso, é preciso ter em mente que a dieta tradicional inuita é composta essencialmente por mamíferos marinhos e peixes, portanto, rica em lipídios e proteínas, mas pobre em carboidratos, necessitando de uma maior utilização de ácidos graxos e corpos cetônicos para obtenção de energia. Como se deu a pesquisa por trás do artigo? Primeiro, foram convidados a participar indivíduos de 7 cidades da Groenlândia. Dos que aceitaram, 1.630 foram aleatoriamente escolhidos para serem genotipados, sendo que a genotipagem da variante foi feita com PCR. Os resultados obtidos demonstraram uma frequência do alelo derivado igual a 76,2%. Ainda, comparando o genoma dos participantes com bancos de dados de genética humana, foi possível identificar 157 inuites puros, nos quais a frequência do alelo derivado foi igual a 100%. Assim, dada a importância central da CPT1 no metabolismo de ácidos graxos, afinal, ela é a enzima responsável pela importação desses ácidos graxos na mitocôndria para que eles sejam beta-oxidados e formem acetil-CoA e, eventualmente, corpos cetônicos, a fixação da mutação nos inuites sugere que ela foi vantajosa para eles, e é isso que nós vamos entender agora.
A CPT1 é regulada negativamente pelo malonil-CoA, um intermediário da síntese de ácidos graxos, via que ocorre no estado alimentado. Acontece que aquela substituição de aminoácidos na enzima causa uma modificação conformacional que dificulta a interação com o malonil-CoA. Com isso, o efeito inibitório é reduzido. E a enzima, nos portadores da mutação, se mostra mais ativa no estado alimentado quando comparada aos indivíduos portadores do alelo selvagem. Estando a enzima mais ativa, é possível utilizar ácidos graxos e corpos cetônicos para obtenção de energia, mesmo no estado alimentado, e isso foi extremamente vantajoso para indivíduos com uma dieta ricamente lipídica, tal qual é a dieta tradicional inuita. Eu trouxe aqui uma tabela que compara a atividade da enzima CPT1 nos indivíduos portadores do alelo ancestral e nos indivíduos portadores do alelo derivado. Eu quero enfatizar o estado alimentado, que é quando ocorrem as alterações mais significativas. Então, no estado alimentado, a alta concentração de glicose e de insulina faz com que a glicólise, a glicogênese e a lipogênese estejam bastante ativas. Estando a lipogênese bastante ativa, é alta a concentração de malonil-CoA, porque ele é um intermediário dessa via. Como o malonil-CoA é um inibidor da CPT1, espera-se que a enzima esteja com atividade reduzida. Já nos indivíduos portadores da mutação, a inibição da enzima pelo malonil-CoA é deficitária. Com isso, a enzima passa a apresentar uma atividade moderada em vez de uma atividade reduzida. Outro fenótipo observado foi a diminuição da estatura, em média 2,1 cm por alelo derivado. Isso possivelmente ocorre devido à inter-relação entre o metabolismo de ácidos graxos e a secreção do hormônio do crescimento. O meu artigo analisa como o CPT1A desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e tratamento de esclerose múltipla e encefalomielite autoimune experimental. De início, conceituando a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune inflamatória do sistema nervoso central caracterizada pela desmielinização da bainha de mielina, placas inflamatórias, estresse oxidativo e degradação da barreira sangue-cérebro. E sendo que no cenário atual, os tratamentos disponíveis para essa doença, eles apenas servem para atenuar os sintomas ou retardar levemente o progresso da doença. E diante desse contexto, esse estudo buscou esclarecer o papel do CPT1A na esclerose múltipla, avaliar se camundongos com determinada mutação são resistentes à encefalomielite autoimune experimental, que é um modelo animal de esclerose múltipla. Esse estudo analisou dois aspectos centrais, que é a presença de duas mutações nesse gene em populações humanas que vivem no norte do Canadá e a influência da dieta no curso da doença, sendo que dietas ricas em gorduras estão associadas à inflamação cerebral, estresse oxidativo, aumento na frequência de esclerose múltipla e um severo curso da encefalomielite. Assim, aquelas duas mutações presentes nessas populações humanas são nas populações Lutherite e Inuit. A população Lutherite possui uma mutação que vai resultar em uma atividade residual da carnitina na palmitoiltransferase de 0%. Enquanto na população Inuit, que é a mutação de foco desse estudo, que ocorre na posição 1433, citosina para timina, e prediz uma substituição de prolina para leucina no códon 479, ele ocasiona uma atividade residual de carnitina de 22%. Assim, essa sugestiva mutação protetora no CPT1A, junto da eficácia da inibição CPT1 em modelos animais de esclerose múltipla, mostram que há um papel significante do metabolismo lipídico no desenvolvimento de doenças do sistema nervoso central, além do papel significativo do próprio gene no desenvolvimento desse tipo de doença. Assim, esse estudo utilizou como metodologia tecnologias como CRISPR-PR e Cas9 e PCR para gerar uma linhagem de camundongos com aquela mutação idêntica à população inuit. E aí os camundongos foram induzidos à encefalomielite, que é um modelo de esclerose que dura 24 dias. E foram estabelecidos parâmetros de 0 a 5 para determinar se o indivíduo era saudável ou moribundo, além de se analisar o peso corporal desses animais, uma vez que quanto menor o peso, quer dizer que há um maior curso, um curso mais severo da doença. E foram analisadas, então, comparadas essas 4 linhagens.
De destaque, a gente consegue reparar que a linhagem de camundongos selvagens que tiveram uma dieta normal tiveram índices clínicos, scores clínicos muito mais altos, ou seja, estavam muito mais doentes que os camundongos com a mutação. Além disso, os camundongos selvagens, então, que foram submetidos a uma dieta rica em gordura, tiveram scores clínicos altíssimos em comparação aos camundongos que, mesmo nessa dieta rica em gordura, mas que tinham uma mutação. Assim, a gente tem um resumo dos resultados obtidos e destaca-se que, por exemplo, os camundongos selvagens que tiveram uma dieta normal tinham um índice de incidência de 90%, em comparação com os que possuem a mutação de apenas 27,3% de incidência da encefalomielite. E destaca-se que os camundongos selvagens com a dieta rica em gordura possuem os maiores scores clínicos, que seriam 4, e a incidência da doença de 100%, além de um índice cumulativo de 20%. Enquanto que os camundongos com a mutação que foram submetidos a essa dieta rica em gordura tiveram scores clínicos máximos de 0,7 e a incidência de apenas 66,7%. Assim, conclui-se que a baixa incidência, até a ausência completa de todos os tipos de esclerose múltipla, corresponde bem à presença dessa mutação da população inuit no gene CPT1A. Além disso, foram obtidos resultados que analisou-se função clínica melhorada, restauração da mielina e aumento dos mecanismos antioxidantes em camundongos mutantes para CPT1A. Portanto, percebe-se que há um alvo farmacológico emergente no tratamento da esclerose múltipla, que no futuro pode vir a substituir os tratamentos atuais, e com melhores resultados. Eu vou apresentar sobre o artigo de alta expressão do CPT1A que prevê resultados adversos, um alvo terapêutico potencial para a leucemia amiloide aguda. O artigo vai tratar da diferença que a baixa ou alta expressão do gene CPT1A causa em pacientes com leucemia amiloide aguda, de forma que a alta expressão do gene ela pode ajudar tanto no diagnóstico do tumor quanto no tratamento dele. Para chegar a essa conclusão, os pacientes foram submetidos a testes e exames feitos com RT-PCR, para assim poder analisar microRNAs e RNAs mensageiros. Primeiramente, é necessário saber que a alta expressão do CPT1A sempre esteve associada com resultados ruins quanto à proliferação da leucemia mieloide aguda. Assim, de acordo com a pesquisa, todos os pacientes que foram divididos em grupos A, B e C, eles apresentaram essa faixa vermelha aqui, que seria a alta expressão do CPT1A. Todos os pacientes apresentaram isso. Aqui são pacientes com leucemia mieloide aguda, em vermelho, e em verde, os normais que não têm leucemia mieloide aguda. Os pesquisadores, eles acreditam que essa alta expressão do gene, ela pode funcionar como biomarcador prognóstico, porque o câncer ele vai ser identificado porque esse gene estará expressado de forma aumentada em células tumorais. No entanto, essa alta expressão também pode estar associada a diversos outros fatores, como alteração no metabolismo lipídico, da glicose e na via das pentose fosfato. Essas alterações de metabolismo resultam na intensificação metabólica dessas situações no organismo. Entretanto, o que eu vou ressaltar aqui e explicar mais são associações que causam consequências genéticas com mais relevância. Aqui é um gráfico onde mostra em vermelho aqui os genes que são regulados positivamente pela alta do CPT1A e em verde genes que são regulados negativamente pela alta do CPT1A e em azul não sofre nenhuma alteração. Um dos genes que são regulados positivamente, eles envolvem a leucemogênese e tumorigênese, que são genes responsáveis pela origem da leucemia e de tumores em gerais, respectivamente. Né? Isso pode explicar o motivo dessa alta do CPT1A ser considerado um biomarcador da leucemia. Além dessa regulação, pode haver uma regulação pós-traducional, que vai ser uma regulação dos microRNAs, como são mostrados aqui nos mapas. Nesse mapa aqui, os microRNAs aqui, que são regulados em verde positivamente e em vermelho negativamente. Um dos microRNAs que são regulados, ele pode apresentar uma eficácia contra a resistência a medicamentos. Ou seja, ele vai inibir a ação dessas células que vão aumentar a resistência aos medicamentos. Inibindo essa ação, ele aumenta a eficácia dos medicamentos nessas células tumorais. Além disso, a ação dos microRNAs também pode ser de biomarcadores, porque esses microRNAs
seriam regulados positivamente devido à presença dessas células tumorais. Aqui eu apresento as modificações epigenéticas. Houveram genes que foram hipermetilados, que são os que são em vermelho aqui no gráfico, e os em verde foram hipometilados. Em azul não sofreram nenhuma modificação. A alta da expressão do gene CPT1A mostrou um aumento na taxa de metilação de alguns genes, mas principalmente hipermetilação de genes que estavam próximos de ilha CPG. Então, quanto mais próximo de ilha CPG, mais genes eram hipermetilados. Porém, o artigo cita um poder adverso, que essa alta expressão pode causar a regulação positiva, né, de alguns genes, e um desses genes podem ser responsáveis pelo agravamento da malignidade do tumor, ou até a intensificação desse metabolismo pode proliferar mais as células tumorais. Isso, e o que pode agravar, né, a situação da leucemia amiloide aguda. Para solucionar esses efeitos, a gente pode usar a inibição desses genes. Então, a alta CPT1A vai regular positivamente esses genes, mas dá para inibir esses genes que agravam a malignidade e inibir a proliferação de células tumorais. Por isso que o gene CPT1A, a alta do gene CPT1A, é um potencial terapêutico, porque se você inibe essas outras situações desvantajosas, você tem uma ação terapêutica, sim, contra a leucemia amiloide aguda. E, por fim, o artigo vai concluir que o gene possui uma eficácia anti-leucemia, mas que ela deve ser explorada de forma que as situações que causam consequências adversas sejam inibidas. Por isso, é um alvo potencial terapêutico, mas que, como biomarcador, age de forma excelente. Esse aqui é o nosso pôster. A gente usou esse quadrado da introdução para colocar mais sobre as características do nosso gene. Então, onde que ele estaria localizado, qual seria a proteína que ele ia codificar. No box da expressão, a gente usou o GTEx para principalmente ver esse gráfico apresentado ali, que é o gráfico que vai mostrar onde que o gene é mais expresso, ou seja, em quais órgãos e tecidos. A gente usou o Ensemble para falar sobre os transcritos, que seriam provenientes do splicing, né? Então, ali está escrito quais que existem. No outro box de polimorfismos, a gente falou sobre essas variantes, né? Que existem e que principalmente ocorrem variantes intrônicas no nosso gene CPT1A. Já os artigos, cada uma citou uma linha de pensamento diferente. A primeira seria o CPT1A relacionado com altura reduzida. O segundo seria o CPT1A com possível tratamento da esclerose múltipla. E o terceiro seria sobre a altura do CPT1A relacionada com o tratamento para leucemia amiloide aguda.